Boa noite, é chegado o momento de iniciarmos os nossos comentários do livro Dias Felizes, que é o estudo da obra do Projeto Espiritizar. E hoje nós iremos abordar o terceiro capítulo do livro a respeito dos compromissos espirituais. Mas, como de hábito, primeiramente iremos fazer um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Aliás, o título é Contratos Espirituais. Do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, uma passagem da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Separamos um parágrafo que diz o seguinte: todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Então vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. Emmanuel aqui, ele é bem enfático e bem claro. Todos os homens participam dos poderes da intuição. Então, o intercâmbio que participamos com os espíritos benfeitores, sobretudo, abrem-se possibilidades que podem e devem ser bem trabalhadas por nós. Então, ele diz assim: participam dos poderes da intuição, todos, no divino tabernáculo da consciência. E todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido. Mas aí ele deixa bem claro, no domínio da elevação espiritual. Então, o nosso campo intuitivo, ele recebe um incremento, um incentivo de nossa parte, na medida em que ampliamos os contactos pelo estudo, pela prática do bem, pela vivência do Evangelho do Cristo, através do amparo e da assistência dos bons espíritos que se dão junto a nós. Mas o interessante aqui, como Emmanuel destaca, no final desse texto que separamos, quando ele diz: todos podem desenvolver suas possibilidades, é porque, de fato, através do esforço que estejamos por fazer, e nos relacionarmos com os assuntos, os interesses que dizem respeito ao nosso crescimento espiritual, de fato, determinado campo vibratório, magnético, é acionado pela nossa intenção, pela nossa vontade, estabelecendo conexões mais frequentes e mais sensíveis à participação dos espíritos benfeitores. É nesse sentido que Emmanuel diz, no domínio da elevação espiritual. Porque é nesse sentido que a nossa intuição pode e deve ser trabalhada. Vamos, então, iniciar o tema Contratos Espirituais. É o terceiro capítulo do livro Dias Felizes. Os compromissos assumidos perante a própria consciência são contratos espirituais de importância verdadeiramente grave para todo espírito imortal, que transita pela vilegiatura carnal. Então, aqui nós passamos a tomar conhecimento de que
há verdadeiros contratos, compromissos que assumimos antes da nossa encarnação e que estabelece certas diretrizes de conduta e de escolha que estaremos fazendo durante a encarnação, para o qual esses compromissos foram espontaneamente assumidos por nós. É a respeito disso que nós estaremos compartilhando o estudo dessa noite. Prossigamos. O acordo realizado entre o espírito que vai reencarnar e a equipe dos tutores espirituais constitui contrato existencial de fundamental seriedade na consciência do indivíduo. Então, aqui nós vamos entrando nos detalhes sobre como se realizam esses compromissos. O acordo realizado entre o espírito que vai reencarnar e a equipe de tutores espirituais. Então, não é apenas em relação às expectativas de nosso anjo guardião ou espírito protetor. Vai bem mais além. É de que há, muitas vezes, organização, grupos de espíritos formando uma verdadeira equipe de tutores a nos apoiar naquilo que vai transcorrer durante a nossa experiência encarnatória. E nisso nós assumimos um contrato existencial de fundamental seriedade na consciência e do qual, evidentemente, teremos que dar conta. Por conter todas as tarefas de autoburilamento e reparação em escala de resgate consciencial para consigo mesmo e as demais criaturas envolvidas no plano da vida material, o candidato, ao reajuste íntimo. Então, é muito interessante tomarmos ciência desses fatos, né? De que no próprio trabalho que é proposto a nós pela doutrina espírita de reforma íntima, de burilamento, houve toda uma série de compromissos e de responsabilidades a respeito disso. Então, vamos prosseguir. Os indivíduos com compromisso doutrinário definido estão entre os muitos que já ingressados na fileira da religião em épocas transatas se equivocaram gravemente. Uns ou colaboraram vivamente, outros numa quantidade bem modesta. Então, vamos analisar mais detidamente este parágrafo. Os indivíduos com compromisso doutrinário definido. Então, não poucas vezes, nós, sobretudo aqueles que estão envolvidos com tarefas de divulgação doutrinária, de trabalho efetivo na área, sobretudo, da doutrina espírita, tiveram isso muito bem delineado, de tal forma que aqui é esclarecido a nós. Muitos que já ingressados na fileira da religião em épocas transatas. Boa parte de nós que hoje militamos na divulgação, no trabalho da doutrina espírita, já estivemos ingressados
encarnações passadas no trabalho associado à religião. Claro, não exatamente a espírita, mas no qual nós já estivemos assumindo compromissos de tarefas nessa área. Por isso, mais adiante é colocado assim. E que se equivocaram gravemente uns, ou colaboraram vivamente outros, numa quantidade bem modesta. Então, para a maioria de nós, nossas atuações na área da religião estiveram associadas a erros e equívocos graves. É claro que aqui não deixa de se salientar de que alguns, numa quantidade modesta, colaboraram vivamente em outras áreas associadas à religião, em outras denominações religiosas, mas que tiveram uma atuação exitosa. Alguns, numa quantidade bem modesta, porque a maioria de nós já estivemos associados a trabalho em alguma denominação ligada ao cristianismo, mas aonde cometemos erros e equívocos. Organizam os espíritos superiores as reuniões coletivas em profícuos congressos, tanto quanto as sessões terapêuticas, para que o candidato ao labor doutrinário na Terra possa transmutar as faixas mais vivazes do conflito traumático que ainda guarda na alma. Então, aqui nós somos esclarecidos de que espíritos desencarnados organizam reuniões, congressos, verdadeiros congressos, plano espiritual, aonde nós, mesmo estando encarnados, muitas vezes, participamos em desdobramento, ao estarmos fisicamente dormindo, para que o candidato ao labor doutrinário na Terra possa transmutar, transcender as faixas mais vivazes do conflito traumático que ainda guarda na alma. Então, nós trazemos, em várias áreas em que estivemos atuando, mas sobretudo na religiosa, traumas do nosso passado, e que são terapeuticamente cuidados e tratados através de encontros e reuniões estabelecidas por espíritos superiores. A escolha das provações é resultante de delicada preparação espiritual reencarnatória, com investimentos graves, profundos e detalhadamente organizados para a grande viagem existencial, rumo à sua vitória em nova personalidade. Aqui vai sendo detalhado como se dá esses nossos compromissos. A escolha das provações é resultante de delicada preparação espiritual reencarnatória. E com investimentos graves e profundos. Nós iremos ver mais adiante que isso não se refere a todas as reencarnações de forma geral. Não. Há boa parte dessas reencarnações onde o espírito não adquiriu suficiente discernimento e possibilidades nas escolhas, em que ele é assistido, subsidiado por espíritos benfeitores no trabalho dessas escolhas.
Mas, para aqueles de nós que já estavam habilitados, nós participamos. E depois é acrescentado. E detalhadamente organizados para a grande viagem existencial rumo à sua vitória em nova personalidade. Cada encarnação nova em que experienciamos, através da educação, durante a infância, durante a juventude, forma-se uma personalidade nova. O espírito é o mesmo, a individualidade continua, mas nós, em cada reencarnação, nos nutrimos e interagimos com a série de valores que é fruto da educação dos pais, da escola, e ao longo da vida de novas escolhas que passamos pelo uso do livre-arbítrio a aderir. Isso, porém, não se constitui regra geral, pois há casos, como nas reencarnações compulsórias e outras de categoria menos comprometidas com a coletividade, em que os espíritos não participam ou participam parcialmente nas elaborações feitas pelos guias sábios. Então, como estávamos dizendo anteriormente, de que não se aplica a todos os casos. E aqui é esclarecido essa distinção. Há casos, como nas reencarnações compulsórias, e outras de categoria menos comprometidas com a coletividade. Porque esse cuidado maior dos espíritos benfeitores, na organização, no direcionamento desses compromissos que, junto a nós, foram trabalhados antes de termos encarnados, esse cuidado maior ele só se verifica quando nas diretrizes da nossa encarnação, as possibilidades de atuação junto à coletividade, ou seja, aonde iremos ser elementos catalisadores, motivadores de despertamento espiritual religioso em outros, aonde, face a essa abrangência da nossa experiência encarnatória, esse cuidado maior é minuciosamente direcionado. Ocupe-se o espírito reencarnado em auscultar a própria consciência e perceberá as nuances da programação reencarnatória, convocando-o ao compromisso dos deveres assumidos. Não se faz necessário conhecer detalhes e informações impressionantes para ouvir em si mesmo as orientações. Então, todos nós podemos, através do exercício da meditação, da reflexão, auscultar a própria consciência, né? Averiguar, buscar pelo sentido íntimo, perceber naquilo que pensa, naquilo que faz no dia a dia, aonde as nuances, certos aspectos do nosso compromisso encarnatório vai se delineando. E depois o texto acrescenta: não se faz necessário conhecer detalhes, informações impressionantes, ou seja, não precisa estarmos investigando
nosso passado encarnatório, e aliás não é nem indicado nas chamadas terapias de regressões de memória, exceto em casos patológicos de tratamento psicológico ou psiquiátrico. Mas, na verdade, nós podemos, através do exercício da meditação, auscultar o nosso íntimo sobre como se delinearam esses compromissos e, de tal forma, a executá-los de forma exitosa. Compreendendo a fragilidade da alma humana e sua tendência para desvirtuar os compromissos espirituais, Jesus exclama na pergunta registrada em Marcos, capítulo 9, versículo 19. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Então, no final dessa mensagem que estamos estudando, é colocado esse parágrafo. Compreendendo a fragilidade da alma humana e a sua tendência para desvirtuar os compromissos espirituais. De certo modo, isso é explicado, não que seja justificado. Nós trazemos uma bagagem de experiências encarnatórias, onde a presença do erro, do vício e de desequilíbrios tiveram predominância. E esse passado, que faz parte do nosso inconsciente atual, ele mina, muitas vezes, o desempenho exitoso desses compromissos. E por isso Jesus deixou assinalada, entre outros registros, esse de Marcos, capítulo 9, versículo 19, alertando-nos: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Emmanuel, nos comentários que ele faz aos textos bíblicos da série Fonte Viva, ele coloca de forma bem esclarecedora de que, ao mantermos certos vícios e desequilíbrios, não obstante o discernimento espiritual que já recebemos pela revelação espírita, todas as vezes que nós repetimos e nos entregamos a esses desequilíbrios, é como se nós estivéssemos afligindo na cruz ao Cristo. É como se, e de fato ele evidencia isso para nós, os erros e desequilíbrios que a nossa consciência já assinala como possíveis de serem superados e trabalhados, para a nossa paz interior, precisam ser resolvidos. E como estímulo a esse trabalho regenerativo interior em nós, ficou essa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 9 e 19, como sendo direcionada a todos nós. Nós chegamos assim à conclusão do estudo desta noite. Agradecido a todos que tenham nos acompanhado, se possível, compartilhe essas informações. Esse vídeo posteriormente estará no canal do YouTube da Fraternidade Bezerra de Menezes. Uma boa noite a todos e até o próximo estudo.